Muito boa tarde. Está no ar o programa Revista da Semana, programa de 24 de setembro de 2021, o habitual painel de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, vamos já avançar para um dos temas da semana, as palavras do secretário-geral do PS e também primeiro-ministro António Costa sobre o encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos, num discurso, num comício, em que prometeu uma lição exemplar à empresa. Silvério Cunha, começamos por si. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Pois eu vou naturalmente despir o assunto, digamos assim, do vestuário que tem em termos eleitorais, porque a questão que se põe aqui é uma questão de princípio mais geral. Isto é, o que disse o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS podia ter sido dito em qualquer circunstância, em qualquer outra altura. E, portanto, não tem, digamos assim, não vou comentar isso no âmbito da campanha eleitoral. O que posso dizer, no entanto, é que eu acho realmente, enfim, não acho estranho, porque não acho não acho muito compreensível tudo isto. Para já, temporalmente, acho que está desfasado no tempo. Porque já tinha acontecido o fenómeno, enfim, já tinha sido anunciado, o fenómeno, o facto, perdão, já tinha sido anunciado no princípio do ano, praticamente, e nessa altura não houve comentário algum. Depois acontece que há este comentário, e este comentário não me pareceu bem, por uma razão, porque, primeiro, de facto, é ligar coisas que não são à partida, não servem ligar, devem ser deixar para os órgãos próprios, que é, enfim, uma entidade pública executiva não tem que estar a pregar, digamos assim, ralhetes a uma entidade, a uma entidade privada. Para isso há órgãos próprios, portanto tratam do assunto. Para isso é que há, digamos assim, reguladores, há todos esses órgãos próprios que podem tratar do assunto. Em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque de facto também não tem sentido com a desproporção de facto temporal que houve. Dá a impressão que agora é que soube do assunto. Acho que é um mau princípio em geral, até porque o Primeiro-Ministro certamente tem outras coisas mais importantes para tratar, dado que as questões a que ele se referiu eram questões que são tratáveis pelos órgãos de Estado ou por órgãos judiciais, se for o caso disso, aplique-se a lei, pronto, é o que está aqui em causa. Portanto, eu achei, digamos assim, um bocadinho despropositado e acho que só no calor do momento é que o Primeiro-Ministro pode ter dito uma coisa daquelas. Seja como for, o problema que se coloca é este, é que o Primeiro-Ministro não pode ser levado pelo calor do momento. E, portanto, o Primeiro-Ministro não pode. Eu posso, num dado momento, indignar-me com uma coisa qualquer, 6 meses depois já vai acontecer, mas eu não sou uma entidade pública e não desempenho funções executivas públicas e, portanto, acontece que, digamos, aquela posição que ele tomou foi uma posição que foi, como costuma dizer, extemporânea, fora de tempo, em primeiro lugar, por um lado, e por outro lado, não tem, digamos assim, base para que, digamos, possa dizer, então, pode-se fazer isto agora em qualquer momento, pode-se amanhã, pode o ministro tal vir discutir o que fez uma empresa sobre não sei o quê, quer dizer, não acho que tenha a ver com as funções propriamente ditas, digamos assim, desempenhadas por um membro do governo. Para isso é que há outros órgãos e há outros momentos e há outras instâncias. Portanto, achei que de facto foi despropositado, para ser franco. Esteve um bocado fora, digamos assim, daquilo que eu chamo que é, digamos assim, uma certa normalidade das coisas e mau. E o pior de tudo, e com isto um calo, é que abriu um precedente. E ao abrir um precedente, isso permite que amanhã qualquer governo, em qualquer governo, isto para mim não tem a ver, qualquer governo possa fazer o que quiser. E possa dar as ordens que quiser uma entidade qualquer, ordens no sentido de ralhetes, possa ralhar publicamente, essas coisas não parece que devam funcionar assim. Num Estado, digamos assim, organizado, as coisas não devem funcionar assim. Mas pronto, é isto que eu acho que sucede, portanto é um bocado, deixou-me perplexo, surpreendido e sinceramente desagradado
porque acho que é mau pelas 3 razões que eu já avoquei. Precedente, não, é extemporâneo e não está dentro, digamos assim, das funções do lugar. José Faustino, boa tarde, a sua opinião sobre este caso? A minha opinião é que, de facto, isto não tem nada a ver com eleições, foi dito num contexto de eleições, porque se tivesse alguma coisa a ver com as eleições, não estaríamos aqui a fazer, visto que há uma espécie de censura eleitoral neste período. E a gente não quer que o programa seja censurado, mas não é por isso, é que ele de facto não tem essa importância. Temos que andar para trás. E andamos para trás, Portugal não é culpado, não tem culpas sozinho. Não é só Portugal que tem culpas no cartório, como costuma dizer. Também tem a ver com a União Europeia e com os ambientalistas e o aquecimento global e a treta do costume. E, portanto, há que diminuir o carbono, há que diminuir os combustíveis fósseis e há que fazer tudo isso. E foi nesse sentido que a Galp, concertadamente com o governo de António Costa, e, em última instância, por ordem e por consentimento do Dr. António Costa, foi encerrada a refinaria em Matosinhos. Na minha opinião, disse-o aqui, talvez não se lembrem, foi prematuro esse encerramento. Portugal não tem condições nem estofo industrial nem económico para começar já a fechar refinarias. Tanto mais que não tem maneira de transformar os transformados dos produtos refinados de Sines para o norte. Portanto, aumenta a perigosidade, etc, etc. Polui, atenção ao carbono, os caminhões, essas coisas todas. E penso que não há condições para fazer o trajeto todo de comboio. E, portanto, o que foi mais ou menos negociado, pode-me aqui falhar algum pormenor, peço desculpa por isso, mas não sei dizer. Penso que estava, aliás, pensado que para o lugar da refinaria de petróleo, em Matosinhos, estava pensada uma nova refinaria para, penso que é a refinaria que se chama, para tratar o lítio. Outra asneira de todo o tamanho, porque o lítio deve ser tratado o mais perto possível da mineração. Portanto, outra asneira, que se falou também na própria altura, e muita gente disse. Ora, o que é que aconteceu? Nesta altura, isto podia ter acontecido no segredo dos gabinetes, ninguém sabia de nada, mas, felizmente para nós portugueses, para percebermos nas mãos de quem estamos, isso foi dito. E veio António Costa, primeiro-ministro, fazer um grande elogio à Galp porque ia fechar a refinaria. Portugal estava de parabéns, porque deu mais um grande passo na descarbonização e com isso ganhamos não sei quantas toneladas e tudo mais, e, portanto, uma maravilha autêntica. E tinha apenas um senão, de facto iria haver despedimentos, mas iria haver com certeza soluções para essa situação. Bom, eu não acredito que a Galp, que aliás não vem a público dizer nada, diz que está aberta para tudo aquilo que foi acordado, não mais do que isso, não tem conhecimento mais que qualquer outra coisa. A única coisa que tem conhecimento, até porque as populações, e houve também uns compromissos, parece que a exploração de lítio lá no norte já não é para ser concessionada, há aí uma grande confusão. Portanto, neste momento não há certeza daquilo que vai para Matosinhos. E dizemos, está tudo entalado porque ninguém vai garantir aqueles postos de trabalho. Mal ou bem a decisão está feita e a refinaria está fechada. Agora percebemos, portanto, temos o governo a dizer, no princípio do ano, grande vitória contra o aquecimento global e tal, e 6 meses depois diz que uns patifes fecharam a refinaria e deixaram não sei quantas pessoas no desemprego. Portanto, o processo de descarbonização e da proteção ambiental e da luta contra o aquecimento global, em Portugal estamos falados. É isto. Hoje é bom, amanhã é mau. É evidente que isto é tudo precipitado. Portugal não tem condições para fazer já este tipo de atitudes. Foi um erro para já desmantelar a refinaria de Matosinhos. Claro que era evidente isso. Podia-se atrasar 3 ou 4 ou 5 anos e depois se veria. As coisas serem bem planeadas e bem programadas, a cautelar com certeza aos postos de trabalho das pessoas. Claro que os sindicatos fizeram barulho e com toda a razão, mas talvez fossem mais razoáveis se lhe desse alguma alternativa. Eles, por princípio, fazem sempre barulho, mas, de facto, todas as expectativas foram goradas.
Este é que é o ponto. Portanto, estamos falados sobre a atitude de Portugal e um pouco também da União Europeia sobre o que é a questão do ambiente e como é que trata estas coisas. Na segunda-feira é para um lado e na sexta é para o outro. É conforme dá jeito. É mentira pública. Muito bem, já agora eu gostava de deixar apenas uma indicação de que na ordem de trabalhos não vai estar as eleições autárquicas, uma vez que o programa penso que vai ser retransmitido no domingo, dia das eleições. Ora, vamos avançar para o segundo tema. No domingo ou no sábado? Peço desculpa, no sábado, no dia de reflexão, assim é que está correto, exatamente. Ora, vamos para o próximo tema. O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em Paris, disse que nós ganhámos com a Covid-19, obviamente referindo-se à marca Made in Portugal, mas estas declarações criaram alguma polémica, Silvério Cunha, com razão ou sem razão? Pois, eu recordo-me de que, por acaso ainda ontem ouvi na rádio as explicações que o Sr. Secretário de Estado deu sobre o que disse, e depois penso que o Primeiro-Ministro também, na tarde de ontem, se referiu a isso, desvalorizando as afirmações do Secretário de Estado. Bem, é evidente, vamos cá ver, vamos começar por lhe dizer uma coisa que me parece evidente e óbvio, e que o próprio Secretário de Estado, enfim, pediu desculpa, por uma razão, porque admitiu que as suas palavras não soube explicar bem. Claro, é evidente que, digamos assim, tal como há umas décadas aconteceu com a história das hemodiálise em Évora, que levaram à demissão de um ministro que contou uma anedota inconveniente na rádio, a verdade ou numa conferência, assim, uma coisa qualquer, é evidente que acontece que não, as pessoas... Foi na rádio e os culpados disso fomos nós, mas não foi na nossa rádio. Foi numa rádio de antena minha ou coisa, uma rádio do Norte, uns colegas nossos que agora não me lembro e peço desculpa por isso. Mas nós é que demos eco, porque nessa altura tínhamos um acordo muito forte com a TSF e essa informação saiu em cadeia e o homem teve que se demitir. Exatamente. E acontece que, claro, eu parto sempre do princípio que as pessoas não vão dizer essas coisas com intuitos maléficos, nem estão a querer dizer que estão todas contentes. Porque nós, afinal de contas, vamos chegar, de uma forma ou de outra, lá para dezembro, vamos chegar aos 18 mil mortos pelo Covid. Já está em 17 mil e muitos, e com este ping-ping de todos os dias morrerem 8 pessoas ou 9, isto vai parar aos 18 mil. Até final do ano estou convencido disso, será uma sorte, se não estivermos em 18 mil será muito próximo, o que é uma tragédia, como é evidente. Portanto, acontece que o Secretário de Estado certamente não disse isso com sentido negativo, com sentido de satisfação, claro que não. Ele próprio pediu desculpa e disse que não era o caso. Agora, o problema que se coloca é sempre o mesmo, digamos assim, a contextualização e a descontextualização. E o que ele disse foi que no contexto em que afirmou aquilo, era para valorizar a posição de Portugal no combate ao Covid. Pronto. Em que nós aí tínhamos sido de facto um emblema, porque tivemos, enfim, a sorte, como quem diz, o azar de apanhar a variante Delta logo no princípio, que se popularizou de uma forma quase absoluta, acho que 99% dos casos que há aí são da variante Delta, e portanto como as vacinas fazem efeito com a variante Delta, as populações foram logo vacinadas contra essa variante e portanto, sob esse ponto de vista, e até agora tem resultado. O importante é que não apareçam novas variantes, porque há de aparecer, se não vacinarmos todo o mundo, há de aparecer destes dias uma variante qualquer em que as vacinas não resultam e temos que andar então a fazer o que se faz com a gripe, que é todos os anos novas vacinas. Ora bom, acontece que ele quis dizer isso e portanto há um contexto muito próprio para isso. Simplesmente, o que é que eu acho? Acho que, portanto, por um lado, eu retiro importância na medida em que acho que não foi a intenção dele dizê-lo. Mas, por outro lado, há uma questão que é esta, um político não pode, digamos assim, contextualizar de uma forma demasiado estreita aquilo que está a dizer. Porquê? Porque precisamente as palavras são traiçoeiras e acontece que ele não pode dizer que nós somos uma imagem de marca no que respeita ao Covid, como se, digamos assim, nada mais não tivesse havido uma certa desgraça no meio disto tudo, que houve. E, portanto, acontece que não foi a intenção dele, mas ele como que se exprimiu tecnicamente e acontece que a questão não é de expressão técnica, aqui é de expressão humana, técnica, mas também humana.
E, portanto, o que ele deveria ter dito era, apesar de ter acontecido a tragédia de termos tido X mil pessoas, enfim, que morreram por causa do Covid, a verdade, no entanto, é que nós conseguimos dar a volta com a vacinação e estamos no bom caminho para atingir os tais 85% de população vacinada. Era assim que ele devia ter explicado a coisa. Não explicou, aconteceu o mesmo já a outros ministros, outros membros do governo, devo dizer, de outros governos, por exemplo, o ministro Pinho, por exemplo, quando disse que louvou que em Portugal se fazia bem investir porque nós éramos um país, no fundo, de baixos salários, de pobres, e portanto valia a pena, claro que isso caiu mal. Ele disse, foi descontextualizado, eu estava a falar em termos técnicos, claro, em termos técnicos tudo pode ser dito de uma forma muito afunilada. Agora, acontece que quando envolvem as questões de sociedade humanas, tem que ser contextualizado, também com esses elementos. E acho que ele foi infeliz, portanto foi uma afirmação infeliz, embora, a meu ver, sem intenção, obviamente, de o dizer, mas foi infeliz. José Faustino, a sua opinião? A minha opinião é que o problema de estar errado ou estar bem teve mais importância, de facto, passamos um processo eleitoral do qual nós não falamos. Brilhante Dias, para mim, não é uma pessoa particularmente brilhante e, mais uma vez, não teve brilhante. O que ele mais ou menos disse é que o vírus acabou por ser benéfico para a marca Portugal. Isto é uma asneira do tamanho de um comboio, em todas as circunstâncias, não é? O que ele podia ter dito, até para ser mais técnico, dentro daquele princípio de estratégias e de gestão, etc., é que as ameaças se podem transformar em oportunidades. Era isso que ele queria dizer. E se ele dissesse assim, portanto, a ameaça trágica da pandemia transformou-se numa oportunidade para Portugal. Mas transformou-se numa oportunidade para Portugal e para a marca Portugal não graças ao governo nem a ele. Transformou-se graças à luta espetacular que a indústria e que o setor exportador tem feito em Portugal agora, como fez na crise de há 10 anos. Nada se deve ao governo. E se alguma coisa se deve ao governo, foi na crise anterior, no tempo de Passos Coelho. Isso é que foi verdade, porque houve medidas de contenção e medidas de incentivo à exportação. Não houve esbanjamento de dinheiro para uns e corte para os outros. Portanto, não se conhece grandes apoios para a exportação nesta altura. Portanto, não é uma coisa brilhante, digamos assim. E depois veio com a questão, também queria dizer, como o professor Silvério Cunha disse, também queria enaltecer a grande capacidade, isto foi uma oportunidade, porque como nós fomos muito bons a tratar do vírus, não, fomos dos piores no princípio, somos bons agora no fim, por causa da vacinação, porque felizmente se entregou o problema ao militar, porque os políticos não foram capazes de resolver o problema, eram os fura-filas, era isso, não acabaram, mas diminuíram bastante, era a desorganização total, porque as pessoas são as mesmas. A organização é que mudou, passou para as mãos de um almirante, enquanto estava nas mãos de um político de carreira, lá no que ele nem o próprio hospital dele organizou, foi onde houve mais trafolhices com as vacinas. E, portanto, o que aqui, portanto, acontece é que esse brilhante combate à pandemia é mentira. Não houve esse brilhante. O que houve, de facto, houve dezenas, centenas de ambulâncias às portas dos hospitais para entrarem, pessoas a morrer, as que não foram assistidas nas ambulâncias cá fora, isso é que existiu. O famoso site do Old não sei quantos, que eles citou muito, no princípio não o queriam citar, nem queriam fazer as proporções, quando tínhamos mais infectados, mais mortes que o Brasil e que os outros Estados, por 100 mil habitantes, toda a gente omitia isso. Não é? Portanto, houve uma desgraça tremenda, ao ponto de ter que haver dois confinamentos, medidas radicais para não se conseguir resolver o problema, mas, felizmente, para nós, houve uma coisa que correu bem, foi o plano de vacinação. Não foi uma coisa excelente, mas foi boa, porque foi agarrada a tempo por militares e tratado por gente competente, que normalmente é desvalorizada e até rebaixada perante a opinião pública. Até o facto do homem andar com a farda de trabalho lhes serve de gozo. Portanto, é o que temos, quer dizer, as forças militares, a polícia, anda tudo abandalhado nesta altura. E, portanto, foi uma grande lição. Deviam aprender que quando a tropa toma conta das coisas,
As coisas andam. Quando os políticos tomam, não andam. Porquê? Porque são medíocres e incompetentes. Não são ordenados nem disciplinados. Não têm ordem nem disciplina. E, portanto, não foi devido a nada disso. Houve, de facto, deu-se a coincidência de haver uma predominância da tal variante Delta e da eficácia das vacinas, do ponto de vista científico e do ponto de vista logístico de as aplicar às pessoas, e que a coisa correu bem, vamos assim dizer. Ainda bem, Portugal foi dos melhores, está no top na vacinação. Ótimo, estamos satisfeitos com isso. Agora, isso não contribui nada para a marca Portugal, peço imensa desculpa. Quer dizer, contribui agora tarde e a más horas. Que atenção, que Brilhante Dias ou outro brilhante qualquer façam propaganda disso e falem nisso e tratem disso lá fora, eu até certo ponto não leva mal. Não leva mal, porque a marca Portugal tem que ser enaltecida. É por isso que ela existe no estrangeiro. Portanto, isto que eu aqui estou a dizer é na Diana FM, em Évora, num contexto para portugueses, estamos a falar em família. Eu estivesse a falar na BBC ou noutra estação qualquer, muito mais expansão fora do hotel e em Espanha, eu não diria isto, estou aqui a dizer. Portanto, claro que me interessa que a marca Portugal seja valorizada. Agora, a marca Portugal vale, sobretudo, pela tenacidade e pela capacidade dos empresários portugueses que são constantemente abandalhados, achincalhados e até descompostos publicamente do Primeiro-Ministro. É uma vergonha. E é a ele que se deve a recuperação económica do país, não ao governo. É que nem de perto nem de longe. Muito bem, vamos para o próximo tema, as novas medidas de desconfinamento que vão entrar em vigor já no dia 1 de outubro. Por exemplo, os espaços de diversão noturna que se encontram encerrados desde o início da pandemia, em março de 2020, vão agora poder reabrir as portas para clientes só com certificado digital ou teste negativo. Já nos restaurantes e hotéis deixa de ser necessária a apresentação de certificado ou teste negativo e restaurantes, cafés, estabelecimentos comerciais também deixam de ter limite máximo de pessoas, de clientes, aliás. Silvério Cunha, são boas medidas? Acha que Portugal e a situação pandémica já permitem este aliviar de medidas? Qual é a sua opinião? Bem, eu acho que tem havido, apesar de tudo, os especialistas não estão completamente convencidos e aconselharam alguma prudência ao governo. Claro, as pessoas estão, de facto, querem voltar à vida normal, enfim, com esta vacinação maciça, nós devemos atingir este fim de semana os 85%, 86% da população vacinada, faltam cerca de 160 mil, assim uma coisa, pessoas serem vacinadas para que se alcancem os tais mágicos 85%, e portanto, naturalmente, passa a ver, o Covid não desapareceu, não é? Nem a pandemia desaparece, a pandemia continua porque é mundial e portanto a questão que se coloca é mais global do que parece. A nível local, digamos, a nível nacional, que é um nível local do ponto de vista mundial, e eu encaro a pandemia do ponto de vista, digamos, global, no plano local, claro que justifica-se que haja uma descompressão, até porque isto não faz bem às pessoas têm que andar com normalidade e têm que andar com alguma tranquilidade na rua e nos espaços, e pronto, e na medida em que há vacinação, maciça, e ela tem resultado. Está neste momento provado que em cada 15 pessoas que foram internadas, 14 não tinham sido ainda vacinadas, com as 2 doses. Portanto, isto quer dizer que há uma correlação muito próxima entre as pessoas que ficam doentes e as pessoas que estão vacinadas. Mas os especialistas não estão bem de acordo, totalmente de acordo com isso, por 2 razões, a meu ver. Por um lado, porque desconfinar tudo vai, obviamente, permitir que subam mais casos. Portanto, vai acontecer isso é inevitável. Tem vindo a descer, mas isso vai agora haver uma pequena subida, que pode não significar muito, mas vai haver uma pequena subida. Claro que nós sabemos, e agora a questão que se põe aqui é uma questão também estatístico-emotiva, que é a seguinte: nós sabemos que, por exemplo, por ano, morriam, porque por acaso o ano passado não aconteceu isso por causa da máscara, morriam 1.300 pessoas de gripe. Com o uso da máscara deixaram de morrer tantas pessoas ou morreram muito menos. Por exemplo, a pneumonia mata o triplo das pessoas e ninguém aparentemente liga muita importância a isso. Está uma vacina contra a pneumonia e não há uma corrida às vacinas contra a pneumonia.
Portanto, isto quer dizer que, digamos assim, há de haver sempre um determinado momento em que a pandemia se transforma em endemia e a endemia vai matando X pessoas por ano, embora haja, digamos assim, depois um certo tratamento e tal. Agora, o meu receio é este, é que o que os especialistas dizem é que, sendo isto global, um problema global, obviamente que nós estamos muito atreitos a qualquer nova variante que surja de outro país qualquer. E o que vai acontecer, enquanto não houver uma vacinação maciça em todo o mundo, e em todo o mundo neste momento já houve 6 mil milhões de vacinas distribuídas, mas é bom não esquecer que o mundo está com cerca de 8 mil milhões e tinham que ser 2 doses, portanto estamos a falar de, em termos enfim, puramente agora, enfim, de contas simples, de 16 mil milhões. Acontece que foram 6 mil milhões e mal distribuídas. A África tem 6% apenas. Portanto, enquanto isso acontecer, é evidente que vai acontecer uma coisa inevitável, é que o perigo de aparecer uma nova variante que provoca qualquer coisa vai nos obrigar outra vez a ter muito cuidado, porque se essa variante não for imune, até agora temos tido muita sorte, não for imune, digamos assim, se essa nova variante for imune às vacinas, nós temos que arranjar novas vacinas, mais resistentes, mais fortes, etc, etc, etc. Portanto, eu penso que até agora foi de facto uma sorte que a variante Delta seja, digamos assim, mais facilmente transmissível, mas ceda perante as vacinas, mas claro que evidentemente os especialistas têm um bocado de medo porque realmente acham que pode acontecer que suba o número de doentes, subindo o número de óbitos necessariamente ainda, e havendo uma maior transmissibilidade com, digamos, sobretudo naqueles lugares onde as pessoas estão muito juntas e onde pela expressividade, como o futebol, como as discotecas, como os bares, pela expressividade se transmite mais facilmente através da respiração, tudo um pouco. Agora, eu também acho, e com isto acabo, eu também acho que é impossível manter a situação que se mantinha, por uma razão, até porque estes episódios que têm passado agora à noite de Lisboeta têm sido casos desses. A polícia não pode prender centenas de jovens de uma vez só e de arrasto, não pode. Não pode ir atrás deles com um gás lacrimogéneo e abater, não pode também, não pode por uma razão, porque acaba por não resultar, a questão é esta, nós podemos chamar, enfim, as pessoas ao civismo, ao princípio de precaução, essas coisas todas, mas a verdade é esta, é que as pessoas, se não forem efetivamente bem, digamos assim, as pessoas nós também temos que atender àquilo que queremos que são resultados, e temos que trabalhar em função também dos resultados que são possíveis. E, portanto, o desconfinamento, efetivamente, tem que se fazer, porque se não se fizer, é uma desgraça. Agora, claro, há depois aqui contradições. Por exemplo, quando agora as aulas começaram agora na universidade, por exemplo, e toda a gente anda de máscara, as aulas são dadas de máscara, com os alunos e os professores de máscara. Nós andamos nos corredores de máscara. Mas já podemos, quando se sai da universidade, tirar a máscara. É evidente que eu agora já tenho tirado, quando vejo muita gente a aproximar-se, aglomerado da rua, ponho a máscara. Mas acontece que a questão, como se vê, ainda é uma questão periclitante, isto é, nós de facto ainda estamos em pandemia, não estamos em endemia, ainda estamos em pandemia, isto é, não estamos na situação em que está a gripe ou em que está a pneumonia. Portanto, todas as precauções são de atender. Agora, a verdade é esta, é que nós chegamos àquele ponto em que o limite entre as precauções e a vida normal tornou-se insustentável manter esse nível de precauções. Tornou-se insustentável, porque na verdade também não são obedecidas. E por isso eu julgo, com toda a franqueza, que até é mais fácil apanhar um surto num bar ou numa discoteca, por exemplo, do que na rua onde estão 300 ou 400 pessoas, ou 500. E depois se vão embora, se dispersam, e vão pelas ruas fora, para outras casas, para aqui e para lá, fazer festas privadas, etc. Portanto, eu penso que essa questão é uma questão que, efetivamente, portanto, acho bem que haja o desconfinamento, porque a vida normal assim exige, mas tem que haver o sentido de que não acabou a pandemia. E isto é muito importante para as pessoas, e claro, agora aqui vai contar muito a responsabilidade individual. Mais do que nunca, agora é que vai contar a mesma responsabilidade individual,
porque não é sustentável continuar a manter as pessoas sob aquela pressão. Ninguém aguenta e começava a ver até, eu ouvi números, e deixa-me só dizer isto para acabar, eu vi números um bocado assustadores, por exemplo, e que são fiáveis, porque são todos no mesmo sentido. Há dias vi que 54% dos jovens estão todos com problemas, digamos mentais, depressões e coisas do género. Eu posso rir porque já não sou jovem e posso dizer assim, não sabem estar de outra maneira, não sabem divertir-se de outra maneira, ficam logo com depressões. Bem, a verdade é esta, é que o facto é esse, é um facto cultural, sociocultural. E eu não é por decreto que os factos socioculturais são alterados. Não é por decreto, nem por leis. Portanto, é uma questão de mentalidade, é uma questão de sociedade, é uma questão de evolução das mentalidades, é uma questão de evolução também do sentido do bem comum, etc, etc, etc. E pronto, portanto, eu acho que tem que ser assim. Receio um bocado pelo Natal, para ser franco, e receio com a aproximação do inverno, porque misturam-se outros vírus também, e há de haver um momento em que nem se sabem o que acontece. Deixem-me só contar um episódio que eu presenciei há dias. Há dias fui a um hipermercado, e no hipermercado há aquela fila para os medicamentos. E achei graça porque, num dado momento, havia uma senhora que estava a pedir um conselho, penso eu que seria para um familiar, talvez um filho, que estava com tosse. E a funcionária, muito sensatamente, disse: bem, mas o importante é ir ao hospital, ao médico, ao centro de saúde. E dizia assim a senhora com uma voz muito convicta: mas a tosse é seca. E eu pensei cá para comigo: bem, se a tosse é seca é muito pior do que se por acaso não fosse, porque a gente sabe que a tosse seca é um sintoma do Covid. Mas a funcionária foi impecável, disse: não, deve ir a um centro de saúde. E não lhe vendeu nenhum medicamento para a tosse. E disse: deve ir a um centro de saúde, porque não tem aqui nada para isso, para tosses secas. Só tem aquelas tosses com expectoração que são as tradicionais que nós temos no inverno. De modo que isto mostra o grau também que as pessoas muitas vezes estão, e isso mostra que a responsabilidade individual é muito importante. Portanto, eu estou semi. Por um lado, acho que é necessário e inevitável, por outro lado, acho que tem que haver uma certa precaução e, mais do que nunca, repousada essa precaução na responsabilidade individual. José Faustino, o que é que acha das novas medidas? Olha, são exageradas ou acha que ainda podíamos ir mais longe no desconfinamento? O problema não é ser exagerado ou não ser. São trabalhadas, como é costume, já sabemos disso. Portanto, mas só uma informação. Fui vacinado no ano passado contra gripe e pneumonia, as duas. Uma em cada braço. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo, que é para ficar equilibrado. Já as da Covid também foi assim, uma de um lado, outra do outro, que é para as coisas andarem equilibradas. Parece que a da pneumonia este ano não é preciso, mas já está encomendada a da gripe. Portanto, quem se quer prevenir, previne-se, quem não se quer prevenir, não se previne. E está na vontade de cada um. Embora me pareça que quem se previne pode a jusante poupar dinheiro ao honorário público, e os que se previnem, como eu, deviam ter prioridade em relação aos outros. Os chamados negacionistas, que eu não gosto muito do termo, têm todo o direito de não ser vacinado. Mas tivemos aflitos ali à porta do hospital e devo-lhe passar à frente. Acho eu. Até uma questão, porque ele nega a coisa. Eu digo, não, que aquilo que é bom, mas deve-se aguentar mais um tempinho. Não é ao contrário, está vacinado, fica para trás e o outro passa à frente. É o costume à portuguesa. Aliás, há uma coisa que me continua a preocupar parece já um folclore, infelizmente, nesta coisa toda. Alguém o tal marciano que aqui chega assim de repente, sem perceber o que é que aqui se passa, pensará assim: isto não é um país. Portanto, Portugal não é um país, é uma ilha exótica onde há só bacanas a gozar a vida. Veja-se que só se fala em diversões. O que é que se passa na rua, o que se passa nas discotecas, o que se passa no café, o que se passa no restaurante, o que se passa aqui, o que se passa ali, nos bares e não ouço falar, fala-se por alto nos autocarros, também é preciso transportar, não é? Fala-se na escola e parou, não se fala nas fábricas, armaram uma salada tremenda com a coisa do teletrabalho, uma confusão, e os sindicatos metidos nisso, e quem é que paga a luz, e quem é que subsidia o transporte, como se as partes não se consigam entender, quer dizer, mas isso não é discutido. O que é discutido é a discoteca e essas coisas todas. E pior do que isso, as pessoas podem isto passar despercebidas,
pode passar despercebido, mas a nós não pode passar, porque se nós fazemos análise política, temos de ter isto em atenção. Reparte na mensagem. Aqui há uns meses atrás, os portugueses, não era dito, não é? Mas eram praticamente estúpidos e atrasados mentais, com o devido respeito para quem tem essas doenças. Eram todos os inimputáveis, em que o governo teve que chamar a si a sua razão, tudo para casa, confinamento. O que é que aconteceu? Toda a gente cumpriu. Agora, o que é que o governo diz? Não, a gente agora vai abrir, as vacinas funcionaram, mais ou menos aquilo que o professor Silvério Cunha disse, eu não vou repetir, tudo certo. Agora, sobretudo, diz o Primeiro-Ministro, depende da responsabilidade de cada um. Agora é cada um que responde pela sua responsabilidade. O que é que nós vemos? Sarrafada nos bares em Lisboa. Portanto, os imbecis são mesmo imbecis. A mensagem está cá. E a gente sabe como é que isto se fabrica. Basta ler a história da Alemanha, a história da Itália e outras histórias. A história da União Soviética. Há muita história para ler. A América Latina. Atenção, eu não vejo fantasmas. Eu observo, faço análise e digo aquilo que vejo. Vamos lá ver. Nem o povo é estúpido, nem é super inteligente. O povo português é igual ou melhor que os outros. Mas é ao nível dos outros, não somos piores. E, portanto, percebemos o que temos que perceber e não percebemos aquilo que não conseguimos perceber. Portanto, não percebemos determinadas coisas que não têm explicação nenhuma, como mesas de 4 e de 6 e outras coisas por aí apareceram. E, portanto, dá asa a este tipo de situações. Portanto, isto são coisas provocadas, de certa forma. Eu não concordo com o professor Silvério Cunha, em parte estou de acordo. Mas, se houver 10 ou 20 prevaricadores, têm que ser presos. Peço imensa desculpa. É a polícia de choque, são 10 ou 20, são 400, 500. Seja, professor. Se houverem 400 ou 500 sarrafeiros a queimar carne e a fazer 30 por uma linha, têm que ser reprimidos. Sim, claro. É o Estado de Direito, que diabo. Então, eu agora vou ali à rua, dou-me uma sobe e queima-me o carro. Mas que é isto? Não, mas essa pessoa tem que ser detida e tem que ser julgada. Estarem 400 ou 500 a beber e a falar uns com os outros e tal, não é? Professor, tanto quanto eu julgo saber, a partir das 10 ou coisa do género, não é possível fazer barulho, incomodar a pessoa. Ou se calam ou são metidos. Ou param aí nas festas dos estudantes, é o que acontece. A polícia bate à porta de todos, meninos, vamos a sossegar. Normalmente sossegam. Porque se não sossegarem, são identificados e no outro dia vão para o juiz. Mas é o quê? Isto não é a República das Bananas. Portanto, isto é tudo feito porque convém que assim seja. Para se explicar que sobre a direção do grande líder, isto vai que é uma maravilha. Se o grande líder deixar as pessoas à sua consciência, só fazem asneiras. Isto não é verdade. Nem ele é grande líder, nem as pessoas são incumpridoras. Esse é o ponto. Depois, estou completamente de acordo com o professor Silvério Cunha. Eu também sou muito cético em relação a estas aberturas todas. Não sou contra a abertura, mas tudo com conta, peso e medida. Eu acho que aí sim tem que haver uma grande conscienciação e liberdade de decidir e de contratar e de escolher e de acordar coisas entre os trabalhadores e as empresas. Dentro das empresas, pequenas ou grandes, aplicam ou não os seus planos de contingência, mantêm-nos, alteram-nos, isso é que tem que ser visto. Há o teletrabalho ou não há? Há máscara ou não há? Como é que são os distanciamentos? As separações em acrílicos, etc. Isso tudo tem que ser visto, isso é que é, de facto, importante. Não digo que não seja importante a questão das discotecas ou não discotecas. Agora, o que também digo é que, havendo a vacinação e havendo a possibilidade da doença não ser tão perigosa, havendo quem quer ir para as discotecas dançar, depois que vá, que é recomendado ou que é obrigado o uso da máscara, pois que seja, não tenho nada contra. Portanto, acho que a liberdade das pessoas está à frente de tudo isso. E parece-me que as pessoas, sendo devidamente informadas e com coisas lógicas e racionais, o que não tem acontecido, as pessoas percebem, não os jovens, não têm aquela rebeldia que devem ter. Porque o problema não está resolvido. E só estará resolvido. Isto está longe de deixar de ser pandemia, porque era preciso que aquilo que aconteceu em Portugal acontecesse no resto do mundo. Porque se toda a gente fosse vacinada, 80% da população mundial fosse vacinada, e se houvesse menos transporte aéreo, provavelmente o vírus desaparecia.
e há de desaparecer, eu tenho essa esperança. Embora se estivessem já ameaçado as farmacêuticas e se continuem a ofendê-los, porque parece que o interesse é vender vacinas e tal, essas conversas todas, que eu acho que isso não é uma coisa completamente a despropósito, porque os laboratórios podiam pôr as vacinas a 1.000 euros cada uma. O mercado é livre, portanto, não é isso que se verifica, portanto, as contas foram feitas, foram explicadas, portanto, o bom senso é sempre bom, sem exibicionismo. E depois, só para acabar, eu tenho uma sugestão para combater a pandemia. Portanto, Portugal, como está na Europa, tem que ser solidário. E eu tenho aqui uma ideia brilhante, para o brilhante Dias e os outros brilhantes que nos governam, que é o seguinte: além de dar vacinas, nomeiam o almirante para esfiar até por graça forma-se uma força delta comandada pelo almirante que começa em São Tomé e Príncipe, passa para Cabo Verde, depois para a Guiné, Timor, Angola, Moçambique, todos os PALOPs, vamos lá vaciná-los, com militares e com voluntários, enfermeiros, médicos que queiram voluntariar. Vamos fazer isso, uma força delta portuguesa, para aqueles que são países amigos, enfim, que tiveram origem aqui em Portugal, e que hoje são países irmãos, vamos vaciná-los, vamos ajudar com as forças locais também, comandados pelo almirante, uma força delta. Isto é que é uma medida inteligente e brilhante para a marca Portugal. Isto é que nos dá prestígio. E com os impostos que nós pagamos, isto também não é assim tão caro como tudo isso. Isto é possível de ser feito. Agora, o truque de ir buscar pessoas ali a Madrid e aparecer aqui de avião militar, aparecer que vem do Afeganistão, isso é que não. O avião tem que partir do figo maduro ou do figo já mais verde ou qualquer coisa e tem que ir a caminho dos PALOPs com as coisas como devem ser explicadas corretamente aos portugueses. Mas todos compreenderão que é necessário ir para a África ou ir para outros sítios vacinar. E se, como sabemos, a ajuda internacional médica ou outra é sempre desviada pela corrupção e por essas coisas todas, então introduzamos uma força de intervenção lá a vacinar as pessoas. Isto é perfeitamente execuível. Temos experiência disso. É feito por militares, etc, etc, etc. E mostramos, de facto, ao mundo quem são os portugueses e daquilo que são feitos. Isso é que é uma grande ideia. Uma ideia brilhante que eu dou ao governo. E ao brilhante dia já, agora, para eu também brilhar. Muito bem, vamos agora avançar para temas internacionais. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos assinaram na semana passada a constituição de uma aliança chamada de AUKUS, de reforço de cooperação na área da defesa, e isto afastou a França destes três países anglo-saxónicos, mas nada melhor que ouvir Silvério Cunha explicar o que é que está aqui em causa. Não, o que está em causa aqui é que é um contrato de 56 mil milhões de euros. Por acaso eu já vi numa televisão o número de 66 mil milhões, mas tenho visto escrito 56 mil. O que está em causa é um contrato de 56 mil milhões de euros que, celebrado entre a França, ou melhor, teoricamente haveria uma promessa, não é? Entre a França e a Austrália no plano dos submarinos, de venda de submarinos. Os submarinos franceses, é bom lembrar uma coisa que pouca gente sabe, é que a França, no plano dos submarinos, é um país muito evoluído, e isso é graças ao presidente de Gaulle, porque quando ele resolveu transformar a França numa potência nuclear, a França, como tem um território pequeno, mas embora tivesse nessa altura ainda muitas colónias e bases por todo o mundo, ele apostou claramente no poder nuclear da França através dos submarinos, porque os submarinos é que podiam levar o poder da França a todo o globo. De facto, um país tem uma frota de submarinos nucleares suficientemente ampla, tem poder de dissuasão muito forte, porque pode disparar, de facto, hoje em dia os mísseis têm múltiplas ogivas e, portanto, podem disparar em qualquer parte do mundo, para qualquer parte do mundo. E isso é que deu à França a força que, por exemplo, a Inglaterra não tem, o Reino Unido não tem tanto, embora também tenha. Mas, e isso obrigou a que a França fizesse um grande esforço tecnológico e acontece que, de facto, o material de guerra francês é considerado um material de grande qualidade e, portanto, muito ambicionado por muitos países. Na aviação também. Foi aliás, nos submarinos, na aviação, que eles ficaram muito conhecidos e são conhecidos.
Acontece que nesta guerra, neste negócio, entrou de repente um negociante que ninguém esperava, que foi Biden. Biden entrou e a França, portanto, quer dizer ainda, ia fornecer submarinos convencionais, mas que se podem transformar em submarinos nucleares, portanto, submarinos ambivalentes, com essas duas valências. E o que é que aconteceu com Biden? Biden oferece um contrato à França, à Austrália, e esse contrato é de submarinos nucleares. Portanto, podem ser equipados com armas nucleares, mas são nucleares logo no princípio. E acontece que, claro, inserindo isso na nova estratégia dos Estados Unidos, que é a estratégia do Indo-Pacífico, portanto, com países que são tradicionais aliados dos Estados Unidos, até me admirei de não ver a Nova Zelândia ali, porque a Nova Zelândia costuma participar muito também com a Inglaterra e com a Austrália, e acontece que, certamente, e o Canadá, que também é outro país que normalmente alinha com os Estados Unidos, mas desta vez ainda não alinhou, mas poderá vir a alinhar, e portanto a questão que se coloca é, dada a dimensão desses países, a Austrália é um país que é um continente, é um país continental, é um país que tem mais de 7 milhões de quilómetros quadrados, portanto é um país enorme, dada, portanto, é uma potência regional, e por conseguinte, ali no Sudeste Asiático e para o Índico também já tem uma influência, e para o Pacífico, claro. E por outro lado, o Reino Unido é importante porque tem bases em vários sítios, ainda é bom lembrar que estes países ainda têm, digamos, alguns estados que ainda pertencem à Commonwealth, com os quais há tratados militares e coisas do género, o Reino Unido, e é uma potência também, com um excelente exército, e sucede, portanto, que Biden, o que é que faz? Biden já percebeu, como aliás Trump também tinha percebido, como aliás George W. Bush também tinha percebido, e como antes Obama também, e Obama também, que a China é de facto o futuro adversário em grande dos Estados Unidos. E então é uma forma de, no Pacífico e no Indo-Pacífico, conter um bocado o poderio militar chinês, que ao contrário do que os chineses dizem, os chineses, claro, reagiram muito mal a esta aliança, acusando-a de ser Guerra Fria. Mas é evidente e óbvio que a gente já percebeu uma coisa, a China está a fortalecer muito o seu exército, é dos países que gasta bastante o seu PIB no exército, tem uma frota militar neste momento a nível da marinha enorme, e é claro que há problemas ali no sul do Mar da China, e o sul do Mar da China no sul está já muito ligado, portanto, à chamada antiga Insulíndia, que inclui a Indonésia e a Austrália também. E, portanto, acontece que Biden resolveu, na sua estratégia militar e geopolítica, resolveu dar um forte impulso a isso, e, claro, juntou o útil ao agradável, substituiu-se e vai receber 56 mil milhões ou mais, porque era de euros, portanto vai receber um balúrdio de dinheiro dos australianos. Claro que a França ficou muito zangada, e até porque isto, claro, prejudica a França, também prejudica a União Europeia no seu conjunto, e claro que levanta um problema, que é um problema de saber se os Estados Unidos, desde Obama, aliás, estão interessados efetivamente na Europa. Aliás, há uma questão, já agora os ouvintes, perdoem-me só dizer isto, não vou desenvolver, mas há uma questão, aliás, hoje em dia estudada nas relações internacionais muito, que é saber se a americanização de uma parte do mundo não corresponde a um desligamento do mundo americano relativamente ao mundo europeu. Nós tradicionalmente ligávamos os Estados Unidos à cultura europeia. Os Estados Unidos com o tempo foram se autonomizando. É bom lembrar que o último censo americano, aliás, mostrou que só 53% da população americana é que é branca e de origem anglo-saxónica e de origem europeia, quero dizer. Neste momento a seguir vem os asiáticos, com 33%, depois os hispânicos, depois os negros. E acontece que, portanto, os Estados Unidos estão a caminho de se transformar numa sociedade, essa sim, multicultural, e com ideias que podem ser todas muito diferentes. Pois bem, perante isto, em suma, estamos perante uma situação que é esta, que é para a Europa, foi uma má situação. Claro que a Europa está a reagir, nomeadamente a Alemanha e a França, com a ideia de se criar um exército europeu, porque temos a Rússia de Putin, que tem aspirações sobre muita coisa, e continua a ter aspirações sobre a Ucrânia, claramente. A Rússia não se conformou com a independência da Ucrânia, não se conformou. A Ucrânia, é bom lembrar que se a Ucrânia entrasse hoje na União Europeia, era o maior país da União Europeia, e que tem 60 milhões de habitantes,
Portanto, acontece que Putin tem uma estratégia, também tem a sua estratégia, e a Europa tem que ter uma estratégia qualquer. Ora bom, acontece que isto vai obrigar a colocar várias questões. As questões, primeiro, das relações entre Estados Unidos e Europa, as questões económicas que daí advêm e as questões geopolíticas face à Rússia, que aparentemente está muito quietinha no seu canto, mas que vai fazendo também o que pode e vai juntando-se de vez em quando aos chineses, aos indianos também, porque os indianos de vez em quando têm assim uns ataques de aliança, quer com uns, quer com outros, querem jogar nos dois tabuleiros. Agora é evidente, e terminando, eu acho que Biden e Macron vão se reunir, e já falaram ao telefone. E claro que Biden o que vai fazer é oferecer à Europa qualquer coisa mais. Estou convencido que os Estados Unidos não vão abandonar a Europa. E portanto acontece que a Europa vai ter que fazer um grande esforço para realmente ela ter uma certa autonomia enquanto União Europeia. E portanto acontece que certamente vai haver nos negócios uma qualquer compensação que os Estados Unidos vão oferecer, digamos assim. É bom dizer que quando a França ia ganhar 56 mil milhões de euros, é bom dizer que não era só a França, porque parte dos componentes é feito na Alemanha, parte é feito ali, parte é feito ali, acolá, até a Espanha já fabrica parte desses componentes, de modo que era uma coisa que acabava por, digamos, calhar a vários países europeus. Portanto, eu sou convencido que os Estados Unidos vão chegar ao entendimento com a Europa, e isso vai ser inevitável com o caso de Biden, por razões, digamos, também geopolíticas e geoculturais. Agora, evidentemente que foi um golpe para a França e para a Europa no seu conjunto. Agora, os australianos, claro, puseram a questão de a promessa, mas, enfim, não tinham celebrado contrato nenhum, passem bem. E pronto, e assim fizeram. Não é a primeira vez que isto acontece, diga-se passagem. Neste montante é capaz de ser a primeira vez, mas em outras armas e tudo, noutros aspectos, já aconteceu muitas vezes. Eu lembro só, mesmo para acabar, uma coisa que aconteceu em 1967. Em 1967, com o general de Gaulle no poder, a França, que tinha fabricado umas corvetas para Israel, depois perante a Guerra dos 6 Dias, a França, para não desagradar aos árabes, fez uma coisa, disse, ok, nós fabricamos, recebemos o dinheiro, mas a verdade é esta, não as entregamos. Eram acho que 6. E foi nessa altura que a Mossad, num golpe genial, a Mossad e os serviços secretos da Marinha Israelita, liderados por um almirante que depois mais tarde veio saber-se quem era, o Mordecai Limon, o almirante Mordecai Limon, fizeram um hold-up tipicamente a James Bond e chegaram a Brest, ao porto de Brest, e numa certa noite agarraram nos 6 navios de guerra pequeninos que lá tinham e levaram-nos para Israel, e a França calou-se. Porquê? Porque até já estavam pagos. Portanto, isto não é a primeira vez que acontece com as armas entre Estados, não falo de tráfico de armas. Isto foi assim mesmo, foram questões diplomáticas. E a França depois lá fez primeiro ficou zangada, mas depois o de Gaulle fez as pazes com Israel. E pronto, portanto eu creio que isto é assim, é o mundo dos negócios em grande, por um lado, e é a geopolítica aqui a funcionar. E Biden é claro que está a ter, desde Obama que está a acontecer, a ter uma nova visão do mundo, e a nova visão do mundo passa obviamente pela questão chinesa, porque de facto é um facto isso. Eu há bocado aliás queria dizer só uma coisa, quando se fala muito até das questões de alterações climáticas, neste momento a China, a Europa, Estados Unidos e Canadá poluem apenas 8%. A China sozinha polui mais 50%. E acontece que os chineses já disseram que não vão encerrar as centrais térmicas, porque não podem, para o seu desenvolvimento. Apontam para 2050, pronto. E acontece que, portanto, acontece só para dizer, portanto, que a questão chinesa é uma questão muito importante, porque a China está apostada em desenvolver-se com muita força e está apostada em fazer um jogo muito forte no plano económico contra os Estados Unidos, e é aí que as coisas se colocam, não é como a União Soviética fazia. E, portanto, eu julgo que este incidente teve o condão de apressar uma espécie de mini-aliança que já indica, no entanto, o que Biden quer fazer. Pode ser até que a Europa venha a aderir a isso também, diga-se passagem. Muito bem, vamos... agora perguntava ao José Faustino como é que analisa esta crise. É uma crise grave ou acha que será passageira?
Não é semi-grave. O problema é que eu vou introduzir uma palavra que o politicamente correto afastou, que é a China é imperialista. A China tem por muito menos do que a China tem feito e está a fazer, os americanos tiveram a alcunha durante muitos anos dos imperialistas, ainda são imperialistas, e a China é uma verdadeira imperialista, comunista, que quer tomar conta do mundo. Este é o ponto. E é preciso perceber isto. Claro, é muito mais perigoso em certos sítios do que noutros. Portanto, por questões geoestratégicas, geopolíticas, de facto, o Indo-Pacífico é o sítio mais perigoso neste momento. Portanto, é necessário que a China não tenha um controle absoluto sobre o mar do sul da China, como o professor Silvério Cunha falou. Arranjou já ali uma artimanha, inclusivamente, de ter criado ilhas artificiais para dizer que tem espaço territorial para adquirir águas territoriais, o que é uma fraude internacional ultra-imperialista ou neo-imperialista. Agora também temos que usar os termos, que é para ser assim. E com agressões aos pescadores do Vietnã. Exatamente. Sim, o Vietnã também tem sido bem tratado pela China. É o que digo, é um país imperialista. Depois, há ameaças constantes a Taiwan, e continua-se a dizer aquilo é nosso, aquilo é parte integrante da China, e umas ameaças veladas ao Japão. Depois há ali perto a questão da Coreia, como o professor já falou, a Índia e o Paquistão. Portanto, aquilo ali é tudo muito complicado, é uma zona muito complicada. E a verdade é que não havia, devido à política do Trump, primeiro nós, primeiro a América, não havia uma clarificação muito exata sobre a política e sobre as alianças em relação àquela zona. Aliás, esta política foi começada por Obama. Eu não me canso de repetir isto, porque as pessoas esquecem-se. É conforme as conveniências. Foi Obama que se afastou da Europa, que disse a prioridade na Europa. A Europa, ainda o Indo-Pacífico é que é o coisa, e a China, a gente tem que se preocupar com aquela gente, ou bem ou mal. E parece que é mal. E agora Biden está a dar continuidade, por um lado, a algumas políticas de Trump, é bom que se diga, por exemplo, no Afeganistão, cumprindo-as mal, diga-se também, mas está a recuperar estes velhos aliados e estas velhas questões. E é evidente, parece-me a mim evidente, que o problema não se resolve com submarinos a gasóleo que custavam 30 milhões, depois passam 60 milhões, 1.000 milhões, portanto, mais 1.000 milhões, custavam 30, depois custavam 60, eram entregues no espaço de um ano e depois em 2. Claro que isto não se resolve assim. Ou vender, como o professor disse o caso israelita, vender, receber o dinheiro e depois não os entregar. Não. Na altura para brincadeiras. Portanto, o que os americanos se propõem a fazer é fornecer aos australianos submarinos nucleares. E quando falamos de nucleares ou a gasóleo, estamos a falar dos motores dos submarinos. Ou trabalham com energia nuclear, ou que levam lá uma pastilha de urânio, ou lá o que é aquilo, e andam, que se fartam, parecem uns camelos, nunca mais bebem. Portanto, andam, têm uma operacionalidade extraordinária. Os de gasóleo têm que abastecer e, como calcularam, têm que levar o depósito cheio. Portanto, os motores nucleares são muito melhores em termos operacionais do que os motores convencionais. Tem um problema, se o reator for atingido, há uma poluiçãozinha, mas também não é nenhum reator do outro mundo, né? Aquilo é só o motor de um submarino. Só, é mesmo só. Portanto, é uma coisa mais pequena. E, portanto, o que estamos aqui a falar é de uma aliança feita já neste momento entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, que implica, de facto, o fornecimento desses submarinos, e que mas implica também já conversas e andamentos nesse sentido do Japão, da Índia, e outros seguirão nesta situação. A França ficou zangada, mas vai-lhe passar a zanga. E os outros da Europa é só para animar a festa, para ficarem bem vistos e tal, para que não sejam olhados de ponta pelos franceses. Porque os franceses têm tempo de fazer negócios mais claros e corretos, e com todo o potencial que têm, fornecem os submarinos nucleares, se forem precisos, e deixam-se ter redes, depois estar a mudar motores de gasóleo para redes. Têm que fornecer aquilo que têm que fornecer, cumprir os prazos e cumprir os preços. Mas nada. É assim que as coisas
é assim que as coisas têm que funcionar. Este é que é o ponto. Portanto, a França não está isenta de culpas. Chegámos a uma altura em que é preciso resposta rápida. Há que cumprir prazo e preço. Não é andar a fingir que... Isso com certeza que a Austrália, digo eu, honrará os compromissos que tem com a França, que a França não honrou, porque duplicou e é useira e dizer nesse tipo de aldrabices, retiro o termo, nesse tipo de habilidades, aldrabices é muito forte, e portanto emendará com certeza ao tiro. Agora, só para terminar, diga o seguinte, mais uma vez, isto, fala-se disto, mas vamos falar outra vez, a Europa tem que começar a pensar em duas coisas. A primeira, que é já, de imediato, é cumprir o Tratado da Aliança Atlântica, ou seja, tem que dar 1,5% ou 2% do orçamento para aquilo. Não podem ser só os americanos a pagar. Nenhum país cumpre a cota que combinou. Não é nada desse jeito, é aquilo que está tratado. Não cumpra, não pago. São caloteiros. Bom, isso é o primeiro. O segundo, a Europa tem que pensar também, não sei com quantos por cento, se calhar mais 1 ou 2%, em criar as suas próprias forças e o seu próprio exército. Tem que se preocupar com a sua própria defesa. Não pode estar sempre dependente do chamado chapéu de chuva americano. Portanto, isto é um problema que se fala há muitos anos e nunca mais se anda. Porque o fofinho da paz e contra a guerra e estas coisas todas, muita Europazinha, muito fofinha, isto não existe. A Europa tem que ser dura quando tem que ser dura e tem que ser fofinha quando tem que ser fofinha. A Europa tem que ser autossuficiente em tudo. E enquanto não o for, não consegue ter projeção e aceitação a nível internacional. Portanto, só lá está porque ocupa um continente, porque uma federação de Estados brutal, e vai ao G7, e vai ao G8, e vai ao G20, e vai a todas as convenções. Mas na realidade está desfalcado. Até a representação. O russo não sabe com quem é que há de falar. A gente sabe quem é que quer falar com a Rússia, sabe com quem é que fala. Quer falar com os Estados Unidos, sabe com quem é que fala. Com a Europa não se sabe. Sabe-se que não anda muito longe dos franceses ou dos alemães, mas mesmo são dois. E, portanto, temos que nos organizar. E, sobretudo, temos de nos preparar para nos defendermos. Não podemos estar à espera dos americanos, nem dos bons contratos com os aliados e com as coisas. Quer dizer, isto não se pode ter água na horta e sol na eira. Portanto, temos que ter as coisas para o bem e para o mal. A Europa tem que ser uma potência que tem que se preocupar com todas as vertentes, inclusivamente com a defesa. E vamos para o último tema, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que ficou marcada pelo pedido dos talibã, do novo regime do Afeganistão, para usar da palavra para falar aos líderes mundiais, mas também do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu as vacinas como bem público e condenou o isolacionismo, populismo e xenofobia. Silvério Cunha, o que é que destacava desta mais recente reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas? Bem, eu destaco, de facto, o discurso do nosso Presidente, que foi um discurso a favor do multilateralismo e, portanto, nesse sentido é que ele inseriu as vacinas, ou seja, as vacinas são pagas, mas tem que haver alguma solidariedade sobre isso. Portugal, aliás, sob esse ponto de vista, já forneceu umas centenas de milhares de vacinas a alguns membros da CPLP, mais aflitos, como São Tomé, como Cabo Verde, como a Guiné, como Angola já. Portanto, defendeu isso, que é positivo. Esteve, aliás, muito em linha com o discurso de Biden, diga-se passagem, que veio afirmar o multilateralismo, a sua fé no multilateralismo, o que é bom. A Assembleia Geral das Nações Unidas, estes discursos são discursos retóricos, bem entendido, mas os discursos retóricos, a retórica muitas vezes tem um aspecto pejorativo, mas a retórica é importante, porque, como dizia um juiz internacionalista que já morreu há uns anos largos, Dupuy, René Jean Dupuy, ele dizia que a Assembleia Geral das Nações Unidas antecipa-se muitas vezes a coisas que nós dizemos que é impossível acontecer, mas depois acontece que elas vão acontecendo, porque todos os anos ela vai reafirmando essas coisas. Portanto, acontece que, por exemplo, é muito importante, em 1970, foi muito importante uma célebre resolução que declarou que o sistema internacional, além de sociedade internacional, era também uma comunidade internacional. Isso fez o seu caminho, o seu curso, e hoje não há nenhum país que se atreva já a dizer que só há uma sociedade internacional.
todos os países acham que já têm obrigações uns para com os outros, mesmo que isso não passe de blá blá, mas a verdade é que já ninguém se atreve a dizer o contrário. Portanto, foi importante a Assembleia Geral das Nações Unidas, é sempre muito importante. Eu destacava de facto o discurso depois de Biden e os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa, que foram muito alinhados nos seus objetivos gerais. Era aguardar o discurso de Biden, porque de facto ele veio reafirmar uma nova direção da política americana, ainda que baseada no tradicional realismo americano, mas isso é uma coisa que todos os presidentes americanos, democratas ou republicanos, têm tido sempre, é o seu realismo, e portanto diria que foi fundamental. Os dois únicos episódios cómicos, se assim se pode dizer, cómicos não são, mas os únicos episódios que aconteceram assim mais exóticos foi os talibãs quererem falar e quererem um lugar, mas há um problema de facto, é que efetivamente o governo dos talibãs ainda não foi reconhecido pela esmagadora maioria dos países, embora, atenção, já tenha sido reconhecido pela China. E portanto acontece que tem ali é uma questão agora a resolver nos próximos dias, provavelmente, e o discurso de Bolsonaro, porque Bolsonaro, não é tanto o discurso que ele fez, foi o facto de mais de metade da comitiva estar toda de quarentena, porque ficaram todos contaminados com o Covid. E felizmente, eu digo isto a rir-me, porque felizmente ninguém está gravemente doente, mas estão todos em quarentena num hotel. E portanto ficaram em Nova Iorque retidos no hotel com essa história, e acontece que isso teve a sua graça porque por uma razão só, é que Bolsonaro disse que não queria ser vacinado, nem queria apresentar atestado nenhum. Devo dizer que o governo americano a princípio disse, não, ele tem que ser vacinado, leis americanas. Foi o secretário-geral da ONU, Guterres, que disse, não, ele é chefe de Estado estrangeiro e a sede da ONU é território internacional, portanto ele tem direito a chegar como ele quiser. Agora, ele veio, falou, mas depois de facto não impediu que os outros ficassem todos contaminados. Por azar, tiveram azar, uma data deles, mais de metade da comitiva, portanto são todos internados. E pronto, e acho que basicamente é isso. Eu julgo que, digamos, agora os países não vão fugir muito, digamos assim, do que lhes é habitual. Nem a China vai fugir do discurso habitual, nem a Rússia vai fugir do discurso habitual. Porquê? Porque está na linha do que estão a fazer há mais tempo. Eu quando disse que Biden era importante, era porque foi o seu primeiro discurso. É por isso que é importante. Para o ano já será menos importante se não houver nada de especial. Por isso eu penso que teve esta importância simbólica e tem uma importância, e a importância do nosso presidente foi de que, digamos, caiu bem. Portugal tem uma vantagem, há uma coisa que é importante dizer também, deixe-me terminar, Sérgio, mas é importante dizer uma coisa. Portugal, muita gente que fala das Forças Armadas e que acha que Portugal não devia ter Forças Armadas e coisas do género, é um disparate dizer isso. Por uma razão, porque por exemplo, Portugal, ainda vimos isso há dias nas televisões, e já vi em televisões estrangeiras também, Portugal participa sempre, à custa do Orçamento do Estado, bem entendido, em várias missões de paz, interposição de forças, digamos assim, de instrução, etc., em vários países. E já estivemos em muitos lados, estamos no Kosovo, etc., para fora, no Mali, etc. E deve dizer-se na República Centro-Africana e tal. E deve dizer-se que, em Timor, e deve dizer-se que as nossas Forças Armadas, bem como a GNR, já têm desempenhado papéis muito importantes e, inclusivamente, são consideradas as melhores até a nível internacional. Isso aconteceu, por exemplo, agora na República Centro-Africana, onde as Forças Armadas Portuguesas desempenharam um papel fundamental, em alguns casos. Aconteceu isso, por exemplo, em Timor, quando a GNR impediu que um golpe de Estado ocorresse e que iam matar o Presidente e o Primeiro-Ministro, e foi a GNR que protegeu essas pessoas e isolou, portanto, quem queria fazer isso. E é importante dizer o seguinte, é que Portugal, quando é ouvido assim, isso dá credibilidade ao país, no seu conjunto. Um país também vive muito a sua credibilidade internacional. E isso é um conjunto de variáveis, e esta também conta, e portanto o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi importante por causa disso também. Portanto, é importante que Portugal tenha dado há dias 500 mil de doses de vacinas a um membro da CPLP, e que tenha mandado para Cabo Verde 118 mil vacinas, etc. Tem que mandar a Força Delta, professor. Está bem, mas é importante que já seja mandada por Almirante. Está bem, mas isso é com licença do outro governo, não é? Agora, ao dar isso, Portugal está a manifestar, portanto, uma grande capacidade de solidariedade e dar exemplo. E ao dar exemplo, isso é importante.
e isso é de facto que eu acho que é isto que basicamente me ocorre dizer, e que julgo que a importância está aí, a importância da Assembleia Geral está aí. José Faustino. Não, as Assembleias Gerais da ONU são aquilo que são, têm a importância que têm. Eu refiro, de facto, que Portugal, o Presidente da República, que fala muito bem, sabe ter sentido a oportunidade de usar as palavras, falou muito em sintonia com o próprio Secretário-Geral da ONU, que também é português, como sabemos, e a tecla foi, de facto, o multilateralismo, que é a posição óbvia para um país como Portugal, é aquilo que deve defender. Portanto, sem prejuízo, defendeu os seus interesses. E não deixou de fazer, uma vez que está a fazer lobby, digamos assim, para, salvo erro, daqui a 5 anos, quando é possível, voltar a ter assento no Conselho de Segurança, não permanente, no Conselho de Segurança da ONU. Portanto, Portugal já lá esteve e agora quer voltar, penso que é possível daqui por 5 anos. E Portugal já andou a fazer lobby nesse sentido, o próprio Presidente fez isso, e o discurso dele também vai um pouco nesse sentido. Portugal é um país, de certa forma, reconhecido internacionalmente, porque lá está, porque é pequeno, não é perigoso para ninguém, tudo isso, e tem produzido pessoas com capacidade de exercerem cargos de relevo, o que prova que somos um povo com capacidades iguais aos outros, e portanto, eu acho que, como se costuma dizer, estivemos bem representados e o discurso foi bom do nosso Presidente. Portanto, espero que Portugal volte a ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Isso também é importante, porque é ali que se tratam coisas, não digo que tudo ali se trata, mas o Conselho de Segurança da ONU é muito importante, porque precisa muito da paz e da guerra a nível mundial. Portanto, muitas coisas por ali se passam. Claro, quem manda são sempre os mesmos, os que não têm assento permanente, os principais, sempre os mesmos, mas um país como Portugal terá uma palavra a dizer sobre isso. E, portanto, acho que correu tudo bem. As coisas do Bolsonaro, aquelas coisas todas, sei lá, se eles ficaram com Covid, se ficaram mais uns dias à conta do Estado brasileiro em Nova Iorque, eu não sei nada dessas coisas, quer dizer. O que é certo é que ele fala aquelas coisas, mas o vírus com ele não entra, já apanhou e de facto não entra. Portanto, eu já ouvi dizer que os furacões chegavam a Cuba e desviavam-se porque tinham medo do Fidel de Castro. Agora, se calhar o vírus tem medo do Bolsonaro, mas quer dizer, as histórias variam conforme os interesses de cada um. Por exemplo, os Estados Unidos são imperialistas, a China já não é conforme, tem dias, é conforme os ventos, não é? Então, mas a vida é assim, Ainda bem que assim é, desde que tudo corra em democracia. E há aqui uma coisa, se me permitem, ao Sérgio, que eu me esqueci de dizer no desconfinamento, que foi que acho que é um erro crasso fechar os centros de vacinação, reduzi-los em tamanho, quiçá pô-los noutro local, etc., tudo bem. Eu lembro-me, por exemplo, da luta contra a tuberculose, havia centros de saúde já nessa altura, mas havia postos da tuberculose. Havia postos especiais para tratar da tuberculose. O Dr. Vergonha lembra-se disto. Portanto, parecia uma boa política que as vacinações, até talvez a da gripe, passasse para centros específicos de vacinação e não fosse para os centros de saúde. Os centros de saúde já estão muito subcarregados com muita coisa, com as consultas do dia, com os médicos de família, com várias coisas, com tratamentos, etc, etc. E vai ser complicado, pode vir a ser complicado. Portanto, os centros de vacinação reduzidos sim, mas para continuar. Muito bem, vamos então fechar o programa desta semana, marcamos encontro para 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde.